Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Já estamos aqui no 7º vídeo, já no meio do nosso trimestre, e vamos ver o tema hoje: descanso, relacionamento e cura. Como de costume, nós vamos trazer aqui mais um livro para as entrelinhas, né? O Ricardo está trazendo aqui toda semana um livro novo, e o livro dessa semana é Laranja Mecânica, de Anthony Burgess, né? Burgess, de 1962. Inclusive eu aprendi que Laranja Mecânica é por causa desse livro que a seleção de futebol da Holanda chama-se Laranja Mecânica. Então fiquem ligados, o Ricardo vai aqui alinhar mais uma história, mais uma distopia com o tema da lição, e aí vai compor a entrelinha. Nós teremos também os quadros Alinhando as Doutrinas. O Marcos André está alinhando todos os dias da semana com uma doutrina bíblica, e também teremos aqui na ponta da linha com o Ricardo e também com a participação do Alexandre. O Alexandre não pôde estar aqui conosco gravando, mas vai gravar aqui lá da casa dele direto, né, Alexandre? Então, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de acionar o sininho, daqui a pouco vai ter um comentário sobre isso. E também comente aí, porque é muito importante a gente saber como que vocês estão recebendo o nosso conteúdo. Então, por enquanto, chama a vinheta. Burgess. Anthony Burgess. Deixa eu ir lá para os comentários. Bom, pessoal, agora é o momento dos comentários. Lembrando que você pode pular essa parte, né? Caso você não goste muito, né, dessa parte. Eu gosto, né? O Ricardo gosta, o pessoal aí gosta de conversar, né? Não é online, mas pelo menos é uma comunicação assíncrona. Bom, nós temos aqui os comentários da Mardete Lopes. Olá, gostei do entrelinhando. Acho que sou entrelinhando Nutella. Ela coloca aqui, kkkk. Embora seja uma senhorinha. Obrigada, nesses dias de escuridão, Deus nos concede um céu tão lindamente estrelado, né? Isso aí, Mardete Lopes. Muito obrigado pelo seu comentário, pelas suas palavras. A Saskia Câmara comentando conosco aqui: Alexandre, você tem razão, aqui o verão está bombando, mas infelizmente passa rápido demais e em breve o inverno retorna com seus dias gelados e escuros. Ela mora em New England? Nos Estados Unidos. Em New England, será? Não sei, eu não lembro a cidade, Saskia, o Alexandre lembra. By the way, o canal Entre Linhas continua em primeiro no ranking dos canais que comentam a lição, e ela manda um monte de coraçãozinho. A Saskia é a nossa irmã querida, e ela coloca aqui: excelente conteúdo como sempre, amei as entrelinhas, Deus continue abençoando vocês. Obrigado, Saskia, e Deus tem cuidado de nós, né, Ricardo? Graças a Deus estamos aqui vivos e fortes, gravando mais um vídeo. A Helena Saraiva também: quanto aprendizado, quantas instruções, como a palavra de Deus é maravilhosa, quantas bênçãos, gratidão a Deus, gratidão a vocês, meninos. Hashtag fui até o segundo Marcos, meio atrasado, mas ela coloca. É isso aí. Muito obrigado, Helena, pelo seu comentário. E o Lierso dos Santos Carneiro, né, que é o esposo da Lígia: feliz sábado, feliz semana, maravilhosa lição. Obrigado ao casal aí, lá de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Hashtag do início ao fim. A Cleide Beatriz Fraga: irmãos queridos, agradeço pelas palavras abençoadas que trazem compreensão melhor da vontade de Deus. Amém. Cleida, se eu falei Cleide, tá errado. Cleida Beatriz. A Esmeralda Viana, minha sogra: feliz semana, Deus continue abençoando vocês com esse ensinamento tão maravilhoso. Eu assisti a pregação, minha pregação, né, do culto no sábado de manhã, ela assistiu no domingo, na verdade no sábado à noite, depois ela corrigiu aqui. Gostei da ótima pregação, né? Uma pregação baseada no comentário do Alexandre, numa lição passada aí. A doutora Massai Petri: temos o Miguel e a Lia, que são os inscritinhos, lindinhos e fofinhos, a segunda geração de entrelinhas. Será? Deus queira, ela coloca. É isso aí, doutora Massai, né? Que nós possamos sempre criar essas gerações que gostam de estudar a palavra de Deus, que gostam de se aprofundar, de buscar entrelinhas na ponta da linha e alinhando as doutrinas. A Vera Rigo: obrigada pelo conteúdo, sempre inspirador. Obrigado, Vera, pelo seu comentário.
Joivaldo dos Santos, ele coloca aqui, pessoal, isso é importante. As notificações não estão chegando. Deus abençoe grandemente vocês e suas famílias. Joivaldo Quirino, da IAS de Freguesia do Ó, lá de São Paulo. Joivaldo, é importante que você verifique aí, né, se você usa o celular ou o computador, se o sininho, quando você está lá no canal do Entre Linhas, se o seu sininho está ativo lá, dizendo todas as notificações. E conforme você recebe a notificação do Entre Linhas, clica na notificação, que daí o YouTube vai entendendo que você está respondendo bem as notificações. Se você para de responder, ele para de notificar. Ele é bem chatinho assim. O Ézio Amorim, boa tarde, irmãos, bom estudo a todos, obrigado, Ézio. O Evilásio Krieger, obrigado pelo comentário do conteúdo da lição, onde está sendo um aprendizado a cada semana. Obrigado, Evilásio. A Marinalva Ferreira, uma irmã querida também está comentando toda semana. Feliz semana, povo de Deus. Muito agradecida por escutar esta análise de carga genética que precede da família de José e nos mostra que estar em uma família disfuncional não é impedimento para viver uma vida com Cristo. Que Deus abençoe vocês lá de Astúrias, lá na Espanha. A Guiomar Gonzaga, parabéns meninos, são de ouro, obrigado Guiomar aí pelo carinho. A Edilza Nascimento, parceirona do canal, vídeo curtido e compartilhado, feliz sábado e uma produtiva semana a todos. A doutora Massai coloca mais uma vez assim, hoje podendo prestigiar no sábado, amém. Troca de foto, Marcos, daqui a pouco vai aparecer a foto do Marcos aqui. Entrelinariana também, frio, muito frio, né, que o Alexandre estava comentando. A Elizabeth Reis, olá meninos, tudo bem? A Elizabeth comenta assim, ó, eu nunca comentei, essa é a primeira vez, então, Elizabeth, obrigado pelo comentário. E ela diz assim, geralmente assisto à noite, para concluir assisto por várias noites. Vocês são ótimos, fazem a gente pensar, refletir, não fico sem o Entre Linhas. Eu e o meu marido, Paulo Celestino, um abraço aí, o esposo da Elizabeth Reis. Os dois são fãs. É muito bom ver pessoas inteligentes, obrigado aí por Ricardo, Alexandre, apresentando um programa de máxima qualidade. Deus abençoe vocês imensamente e obrigada pela riqueza de detalhes nas lições. Eu sou de Suzano, na Grande São Paulo. Então, muito obrigado, Elizabeth Reis, pelo seu comentário. Primeira vez, né? Comente, né? Sempre que puder, é muito bom comentar. Isso promove o nosso conteúdo, Elizabeth, dentro da plataforma. Aí ele começa a sugerir, inclusive, para os seus vizinhos. Como diz o Alexandre, né? É o joinha missionário. É o comentário missionário, né? A plataforma começa a ver que o conteúdo é relevante para você e sugere, como a gente vê aqui da doutora Massai, do pessoal que está em Portugal, que está nos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, muita gente está sendo contaminada pelo Entre Linhas, de forma verbal, né? E também pela própria plataforma. E agora, no quadro nos comentários das entrelinhas, eu tenho que gravar um vídeo só com os comentários aqui do João Cavaco e da Sandra Bittar, né? Mas eu vou sintetizar assim, tem uma parte aqui, duas partes que eu queria destacar aqui. O João Cavaco fala, obrigado, louvado seja o Deus triuno pelos testemunhos expostos sobre o conceito espiritual da família. Adicionaria, provindo da iluminação espiritual da partilha dessa lição, que se expõe o seguinte comentário. E aí ele comenta, né, um comentário muito rico, a primeira parte, definição da família, a segunda parte, vitórias familiares em Deus, e a terceira parte, a conclusão. Aqui na definição da família, eu queria ler só essa parte aqui que ele começa assim. O que é família aos olhos de Deus? Uma pergunta. Não é só uma estrutura e funcionalidade grupal em várias áreas espirituais, sociais, culturais, econômicas, comunicacionais e de poder, com as suas relações internas e externas, que alternam momentos de paz harmoniosa, achei legal essa parte, né, com as de conflito. É muito mais. É, acima de tudo, a partilha de Deus da maneira muito íntima e única, desafiante em provas constantes, né, com certeza, e progressões vividas em Cristo na sua vida, morte e ressurreição na atualidade do Espírito Santo. E aí, pulando aqui uma parte, ele começa aqui no segundo parágrafo, ele começa a colocar algumas perguntas, né? Já agora pergunta-se, qual a identidade da sua família? João Cavaco perguntando. Como se identifica? Como se vê a si próprio? Como vê os outros cidadãos? E ele começa assim, se tivesse que narrar uma história da sua família, como seria a história da sua família? Já algumas vezes contou a história da sua família aos seus filhos? Quais são os valores importantes, objetivos e coerências da sua família que narra aos seus filhos e aos seus amigos ou conhecidos? Então ele vai fazendo várias perguntas, achei muito legal. Valeu, João Cavaco. E eu acho que é isso, né, que eu queria destacar nele. Tem um comentário aqui final dele, as conclusões.
E por fim, Deus abençoe a todos. Cavaco Peregrino da IASG de Lisboa, Portugal, União Europeia. Se alguém tiver disposição, poderia pegar só os comentários aqui do João Cavaco e gravar um vídeo curto, né? Fazer o canal Comentários do João Cavaco. Porque, cara, é muito extenso, muito caprichado, né? Não sei, eu já perguntei isso, ele ainda não respondeu. Se esse comentário é exclusivo do Entre Linhas, né? Não. Ou se ele coloca um... Ele não respondeu, mas eu já vi. Ele posta. Eu já vi em outros já. Já vi lá no que não existe mais o código aberto, né? É, o outro. Ele colocava também aquele outro, lições da Bíblia, eu já vi. Então tá, então não é exclusivo. Não é exclusivo. Mas é rico pra caramba. A gente ainda não conseguiu comprar o passe dele, de exclusividade. Aí. E a Sandra Bittar, que também sempre traz as impressões dela, ela fala assim: olá meninos e famílias entre linhas. A cada lição, novos ensinamentos, novas percepções de entender a palavra de Deus e novas possibilidades de colocar em prática o que já sentimos no coração. É o Espírito Santo através de vocês a nos mostrar o caminho, a verdade e a vida plena em Cristo. Muito obrigado, Sandra. Vários pontos para reflexão. Entre eles, o conceito de casamento e família tão claro nas Escrituras e tão subvertidos atualmente, né? Não raro somos confrontados em nos posicionar diante do politicamente correto e acredito que questionar-se sempre como Cristo atuaria ou responderia diante de tais situações nos auxilia em nossos comportamentos e em nossas respostas. Sabemos que Deus nos deu o livre arbítrio e que cada um de nós responderá por suas ações e não pelas ações dos outros, mas devemos lembrar que não temos controle sobre as consequências de nossas escolhas. Jesus nos ensina que devemos amar o próximo amar o próximo e só Deus tem o poder de julgar. A lição nos solicita refletir sobre Tiago 1,5 que diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Vamos buscar a Deus, vamos clamar ao Espírito Santo, caminhamos com Jesus. E aí ela fala assim: amo as indicações, as correlações do Ricardo com os livros, que de certa forma ela fala que se fizeram presente na vida pessoal dela, profissional. Muito legal mesmo. Alexandre, aqui em Humaitá, no Rio de Janeiro, ela diz que estava 18 graus. Muito frio para quem é carioca. Para quem é carioca, né? Outro destaque, o sentimento de liberdade, mesmo estando na prisão. Muitos são os relatos de pessoas privadas de liberdade que se dizem livres por conhecer a Deus. O que é ser livre? Ela começa essa pergunta, que nem o João Cavaco começando, que é família e tudo mais. Ela fala assim: o que é ser livre? Acredito que é mais uma entrelinha de mais ou menos 3 horas aqui. Então, estudar com vocês nos motiva a estudar cada vez mais. Obrigado, Sandra. Hashtag foi até o fim. Excelente semana. Deus abençoe. Aí a Riva Ferreira faz uma pergunta aqui, né? Neste caso da Dina, né? Ela foi para a casa do pai, Jacó, ou ela ficou na casa de Siquém? Está a resposta ali. Você já respondeu. Tá, a última, olha a última só. Já respondeu que lá em Gênesis 34, 26 diz: mataram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram, né? Voltando aqui. E o último comentário, minha sogrinha corrigindo. Pessoal, muito obrigado mesmo. Só lembrando que a nossa amiga carioca, que esses dias à noite fez -3 aqui. Campo Moral. Campo Moral, é isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo comentário, obrigado aí pelo carinho, pelas palavras. Sempre a gente ora aqui, a gente sempre fala assim: Deus nos use, né? Use esse meio chamado Entre Linhas, use esse YouTube para que as pessoas cada vez mais se ocupem, assistam coisas que esclareçam a palavra de Deus, que aproximem as pessoas, né, de Deus, porque é tanta tranqueira nas redes sociais, mas é como uma faca, né? A rede social, a internet. Você usa ela para cortar um pão, uma comida, ou você usa ela para cortar o dedo ou matar alguém, né? Então, a internet não é má por si só, né? Mas você pode usá-la para o bem ou para o mal. Estamos aqui tentando, né, Ricardo, dedicar um pouco do nosso tempo aqui, produzindo material, pessoal envolvendo, e isso tudo nos aproxima mais do eterno. Vamos então agora chamar o nosso amigo. Vou ter que trocar aqui. Cadê a foto? Cadê a foto que deveria ser trocada? Aqui, agora nós vamos chamar aqui o quadro Alinhando as Doutrinas, para o nosso amigo Ele gosta muito dessa foto. Marcos André. Tá fazendo de conta que não tá ouvindo a hashtag. O Marcos André, que ele vai trazer então Alinhando as Doutrinas, trazendo aqui, né, o alinhamento de uma doutrina bíblica com o assunto de cada dia, mas antes ele abre, né, o estudo
com uma oração. Então, parceiro, querido, coração, firme aí, 7ª lição, mandando vídeo toda semana, agora é com você. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas, eu sou o Marcos André e mais uma vez estamos nós aqui reunidos na presença do Senhor para estudarmos juntos a sua palavra. E antes de darmos início ao estudo, eu gostaria de convidar você a orar comigo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor semanalmente nos convida a estarmos aqui estudando e glorificado seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor tem falado profundamente através desse canal e tem nos ensinado muitas coisas que têm sido relevantes para a nossa espiritualidade, para a nossa vida. E te pedimos, Senhor, pela Tua graça, que hoje não seja diferente, que o Senhor esteja conosco, que nos fale profundamente, que nos ensine principalmente a viver a Tua palavra, para que o Teu nome seja glorificado através de nós, Senhor, não pelo que sabemos, mas por aquilo que vivemos, daquilo que aprendemos do Senhor. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito visite cada lar, visite cada pessoa que nos acompanha aqui e que a Tua presença possa nos abençoar grandemente. Te pedimos isso sem mérito algum, mas te pedimos pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro onde nós destacamos algumas das doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. A lição dessa semana fala sobre descanso, relacionamento e cura e dá continuidade à história de José. A história de José certamente é uma história de superação e uma história que nos dá um testemunho poderoso sobre a vida de Jesus. É muito fácil identificar que José é um arquétipo de Jesus, José é um antítipo de Jesus, e nós podemos identificar isso claramente simplesmente dizendo que José foi aquele que foi tirado da casa do pai para oferecer salvação àqueles que o rejeitaram, e Jesus Cristo, da mesma forma, fez isso por nós. E ao estudar a lição dessa semana, eu fui remetido imediatamente à nossa doutrina sobre o plano da salvação. A doutrina sobre a salvação, ela contempla 4 crenças. A crença sobre o grande conflito, é através do grande conflito que nós identificamos que necessitamos de salvação, vida, morte e ressurreição de Cristo, que é a solução para a nossa salvação, a experiência da salvação, né, como o cristão procede diante do plano da salvação, e o crescimento em Cristo. Então aqui nós tratamos tanto da nossa condição como pecaminosos, né, como também, e vamos até o momento em que nós nos encontramos com Cristo e passamos a caminhar com Ele. E à medida que nós formos tratando dos temas dessa semana, eu vou destacando alguns pontos importantes dentro desse tema tão fundamental para o nosso conhecimento. Na parte de domingo nós encontramos o tema Enfrentando o Passado. Por mais que o passado seja doloroso, por mais que o passado tenha nos machucado, é muito importante que olhemos para ele com carinho, que olhemos para ele de uma maneira a entender o que aconteceu no passado para que não venhamos a cometer os mesmos erros no futuro. José, ele precisou em um determinado momento encarar o seu passado e perdoar aquelas pessoas que o haviam ofendido. Sabe, quando nós temos noção de que vivemos no grande conflito, e o grande conflito ele afeta os nossos relacionamentos e também afeta a nossa personalidade, afeta as nossas emoções, e muitas vezes nós ferimos as pessoas que estão ao nosso redor, assim como os irmãos de José o feriram, o venderam para distante da sua família e causaram nele certamente muita dor. No entanto, quando nós temos dificuldades de perdoar, nós temos dificuldades também de reconhecer que nós também somos pecadores, que nós também oferecemos dor para as pessoas, que nós também necessitamos de perdão. E isso é muito ruim porque a palavra de Deus nos diz que para obter a salvação, para obter o perdão de Deus, nós precisamos nos arrepender. E quando nós não nos arrependemos, ou seja, quando nós não reconhecemos que também somos pecadores, nós vamos ter dificuldades também para perdoar outras pessoas. Então, o perdão ele vem a partir do ponto que nós nos nivelamos. Nós todos somos pecadores, nós todos ofendemos a Deus, nós todos ofendemos uns aos outros em determinado momento. Nós precisamos reconhecer isso e aí sim o perdão se torna um pouco mais fácil, porque eu vou aprender a reconhecer que eu também erro, que eu também errei, que eu também feri pessoas.
Na parte de segunda-feira nós temos o título Preparando o Terreno. A vida de Jesus Cristo nos mostra que o fato de nós termos perdoado, o fato de nós não termos mais rancor daquelas pessoas que nos feriram, não significa que os relacionamentos eles vão ser plenamente restaurados. Às vezes é preciso ter cautela para restabelecer um relacionamento depois de ser ferido. Como nós falamos, o grande conflito ele continua afetando as pessoas e muitas pessoas elas não se arrependem daquilo que fizeram. Mesmo que elas sejam perdoadas por nós, elas continuam na prática daquilo que nos feriu. Nós perdoamos, mas até mesmo Deus, ele só restabelece o relacionamento conosco quando nós nos arrependemos e mudamos as nossas atitudes. Se você perdoou alguém, mas a pessoa continua na mesma prática das suas atitudes anteriores, então essa pessoa ela vai te ferir novamente. Não é saudável para você restabelecer o relacionamento como se nada tivesse acontecido. Na parte de terça-feira, nós temos o título Perdoar e Esquecer. É uma pergunta. Será que perdoar para nós é o mesmo que esquecer? Porque Deus, ele perdoa e esquece. O plano da salvação nos mostra que Deus perdoa e apaga os nossos pecados como se nunca tivéssemos cometido. Mas nós não perdoamos da mesma forma. Não seria saudável se nós perdoássemos dessa forma. Por quê? Porque nós iríamos voltar a nos machucar novamente naquilo que nos machucou no passado. Então, por mais que você perdoe, às vezes você ainda tem lembrança. A diferença é que a pessoa que perdoou, ela passa a não sentir mais dor pelas lembranças. Ela tem a lembrança apenas como uma maneira de se vacinar contra aquele mal que a feriu. Então nós não esquecemos completamente, nós não vamos deixar de auxiliar se aquela pessoa necessitar do nosso auxílio, nós não vamos deixar de estender a mão para aquela pessoa simplesmente porque ela nos feriu no passado, mas nós nos lembramos de como ela nos feriu para que possamos não nos ferir da mesma forma novamente. Então, se você acha que não perdoou a pessoa simplesmente porque você lembra, não. Perdoar de Deus é esquecer, mas o nosso perdoar é diferente. Então nós perdoamos e nós nos lembramos para que possamos não enfiar o dedo na tomada novamente, né? A gente se machucou ali na tomada e não vamos enfiar o dedo novamente, né? É preciso dar uma nova chance para as pessoas, é preciso auxiliar as pessoas que estão também em busca de processo de redenção, processo de salvação, mas nós precisamos ser cautelosos com o perdão que oferecemos para não voltarmos a um ciclo vicioso de dor, né? Para que a gente não volte novamente a sentir dor naquele momento que nós nos ferimos, né? Na parte de quarta-feira nós temos o título Tornando Prático, e aqui fala da atitude de José, né, para com seus irmãos, e também fala na pergunta número 5 sobre a atitude de Jesus em relação a quem ele perdoou. Então, Jesus Cristo, ele perdoou aquele que pediu perdão. O perdão ele é oferecido a todos, mas nem todos o recebem. Existem pessoas que não se arrependem, que continuam na prática, como nós já dissemos, e essas pessoas, se elas são plenamente perdoadas, se o relacionamento é plenamente restabelecido, ela não está sendo ajudada com esse ato, né, porque ela vai continuar agindo de forma inadequada. E assim, a maneira que nós temos de perdoar, muitas vezes parte apenas de nós como uma forma de libertação. Nós perdoamos a pessoa, mas a pessoa não recebe o perdão, a pessoa não recebe a transformação que ela precisa ter para que aquele perdão seja atribuído a ela. Não cabe a nós fazer essa segunda parte. A nós cabe apenas entender que aquilo que nos causa dor, nós podemos perdoar, nós podemos abrir mão, para que possamos nos libertar daquela situação. Mas não cabe a nós fazer transformação. A transformação é um ato que a pessoa deseja e que o Espírito Santo opera. Então isso é uma obra que está fora de nós, que está fora da nossa alçada, né? Na parte de quinta-feira diz descanso após o perdão. Quando nós aprendemos a caminhar com Cristo, né, isso tem a ver com a nossa doutrina que diz que nós devemos crescer em Cristo. Quando nós aprendemos a caminhar com Cristo, nós passamos a então refletir o caráter dele às pessoas que estão ao nosso redor, assim como nós também podemos influenciar as pessoas, né? Se há possibilidade de restabelecimento de comunhão, se há possibilidade de restabelecimento de relacionamento, fica muito mais fácil que a gente possa
influenciar pessoas para o bem, para que aqueles relacionamentos quebrados, para aquelas mágoas do passado, elas sejam finalmente abandonadas, sejam finalmente jogadas para o fundo do mar, como Deus faz conosco, né? Então, nós sempre devemos buscar o perdão pleno, o restabelecer os relacionamentos, mas nós precisamos observar esses parâmetros que são parâmetros de Deus. Deus observa esses parâmetros para com o pecador. Por que nós não devemos observar também esses parâmetros para com aqueles que nos ofenderam? Esse perdão, que é algo que está fora de nós, né? O perdão, ele requer perda, ele requer que você olhe para aquilo que te magoou, você perca aquilo que te ofendeu no passado, abandone, não atribua mais crédito àquilo e você então seja livre para caminhar à frente, para caminhar com Cristo à frente. Então que Deus nos abençoe para que isso que vem de fora de nós, vem de Deus, possa estar morando no nosso coração, para que assim os nossos relacionamentos, eles não sejam relacionamentos que nos ferem, mas sejam relacionamentos que sejam salvíficos para nós mesmos e para outras pessoas. Agora você vai lá para Campo Mourão para estudar na ponta da linha e também as entrelinhas, que agora estão voltando com tudo. E no final eu volto aqui para nós tratarmos daquelas perguntas que ficam lá no finalzinho da lição. Que Deus nos abençoe e até daqui a pouco. Valeu, Marcos, obrigado aí por ter orado a linha das doutrinas, e agora nós vamos então no quadro Na Ponta da Linha, onde vamos trazer aqui para vocês, né, os assuntos principais que estão na linha de cada dia. Então no sábado, descanso, relacionamento e cura na ponta da linha, Ricardo. Vamos lá, gente. Então, primeira coisa, eu vou trazer para vocês aqui algumas palavras hebraicas para o descanso. A primeira é shitá, significa descanso numa conotação de tranquilidade, calma ou silêncio. É um descanso como se fosse um estado de espírito, né? Você se manter em um estado de espírito calmo e tranquilo. Próxima palavra, nufesh, seria descanso no sentido de repouso. Obviamente que nós precisamos desacelerar, repousar, descansar para o próximo descanso, que significa rinafshut, que seria recuperação, a recuperação do corpo. Mas também traz um elemento a mais nesse descanso, o elemento lúdico, porque ele também significa recreação. É muito comum a pessoa pensar, não, trabalho, descanso, e se esquece que faz parte do revigorar da alma, vamos dizer assim, a recreação, para você lazer, para você manter um espírito alegre. Ai, como é necessário. A próxima palavra é reref. Deixa eu só colocar minha frase que eu coloquei. Pode falar. Né? Hoje eu coloquei assim, que eu fui fazer minha pedalada matinal, eu coloquei assim, é melhor pedalar do que esganar. Alivia o estresse, né? Alivia o estresse. Tá certo. Refer é reref, que seria pausa, descanso ou simplesmente basta. A palavra basta. Basta desses afazeres estressantes, desse acelerar, dessa velocidade que torna a mente humana, às vezes até doente, pode trazer patologias. Né? Automatizada. É como a laranja mecânica, né? Como o relógio, né? Um relógio é mecânico, né? E o ser humano, ele é um ser vivo, é um ser orgânico, e muitas vezes esse acelerar, desse capitalismo acelerado, ele pode nos tornar, de certa forma, um relógio mecânico. É hora de. Exatamente. Aí vamos lá, Bereshit 45:5 é o verso áureo, o verso para memorizar, Gênesis 45:5. E a frase do verso áureo, gente, é uma frase de perdão. É José falando para os seus irmãos. Nós vimos na semana passada, gente, as atrocidades. Nós trouxemos Ellen White falando, descrevendo mais minuciosamente como era
a personalidade daqueles irmãos. Nós ouvimos que José, na sua infância, na sua adolescência, ele se condoía de ver os seus irmãos praticarem o mal, praticarem iniquidade. Ele tentava advertir os seus irmãos para que eles estavam ofendendo Elohim, ofendendo o Eterno, mas eles não escutavam. Na verdade, aquilo causava mais raiva, mais ódio ainda. Mas vejam bem, gente, agora, pois, não fiquem tristes. Olha aqui o descanso no sentido shikta, que é no sentido de tranquilidade. Fiquem tranquilos, não fiquem tristes. Olha só, rinafshut, recreação. O descanso no sentido recreativo também, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá no caso o Egito, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante. Em hebraico, alpanai, né? A face, né? A frente da face deles. Mas uma interpretação por equivalência dinâmica é apropriada aqui. Ele mandou primeiro José para que fosse preservada essa genealogia que sabemos nós hoje é a genealogia do Salvador. Exato. É a genealogia do Mashiach. Então foi por amor a linhagem, a genealogia de Israel, Yaakov, mas também foi por amor à humanidade que esses irmãos foram preservados. O Salvador vem desta genealogia. Agora vamos, gente, para o sábado. Antes, algumas palavras para cura. Gerá significa cura ou no sentido de reestabelecimento. Então, provavelmente, uma enfermidade já teria se abatido sobre essa pessoa, mas cura no sentido de reestabelecer. Agora, Havra'á seria cura no sentido de alimentação, nutrição. Aqui poderia se encaixar numa prevenção ou, propriamente, também uma cura após. Uma pessoa que precisava de nutrientes para se restabelecer. E a outra é refuá, que seria cura no sentido de o medicamento que traz a cura, ou a própria medicina. Agora sigamos, gente. Narra-se uma história que tem tudo a ver com a nossa entrelinha. Quem leu Laranja Mecânica e quem leu a lição de sábado, de cara vai entender o porquê. Laranja Mecânica, gente, é um livro que fala muito sobre violência urbana. Não só violência urbana, mas violência urbana e juvenil. Mais para frente nós vamos falar mais a miúde sobre isso. Mas vamos lá, a história narrada no sábado é de um homem que havia sido acusado de agressão sexual contra uma mulher. Foi colocado entre aspas aqui o nome João, e este homem ele ficou preso por 14 anos e, seguindo a narrativa, 14 anos por um crime que ele não cometeu. Depois que se inventou o exame de DNA, restou comprovado de que havia ocorrido um erro por parte da mulher ao identificar João. Não se fala na narrativa qual é a etnia de João, cor da pele, classe social, nada. Então vamos seguir. E ele fala o seguinte: depois, quando ficou comprovado a sua inocência, a mulher quis se encontrar com ele. E eles se encontraram e ela começou a chorar. E João disse, vamos lá, João apenas se abaixou e pegou minhas mãos. Aqui para a mulher falando. Olhou para mim e disse, aí uma aspas, eu perdoo você. Eu não podia acreditar. Ali estava o homem a quem eu tinha odiado e para quem eu havia desejado a morte.
porque ela acreditava que ele era o criminoso, o vândalo, vamos dizer assim, que abusou dela. Contudo, ele disse que me perdoava a mim, a quem eu tinha prejudicado. Só então entendi a graça, Hesed, a graça protetora, vamos dizer assim. Só então comecei a ser curada, ou seja, o perdão é refuá, é remédio, medicamento, e ter descanso. Ela começou a ter shektá, tranquilidade, calma, nofesh, repouso, e ela teve rifshut, recuperação do trauma que ela havia causado a um homem. Legal. Vamos avançar agora então aqui para domingo, que tem como tema do dia enfrentando o passado. Na ponta da linha então, Ricardo. Bom, gente, primeiro parágrafo. Vamos lá, Bereshit 41. Aqui nesse dia da semana nós vamos ver a ascensão de Yosef no Egito. Ele foi mandado pelos seus irmãos, foi vendido por mercadores e acabou indo para... Que foi a lição passada. E acabou indo parar no Egito como escravo. Ele tem a história de Potifar, a mulher de Potifar, então tem ali ascensão e queda. Sonhos. E ele vai para a cadeia e ele interpreta um sonho de prisioneiros que estão lá, e um dos prisioneiros promete que vai se lembrar dele porque a interpretação do sonho é que um seria enforcado no dia seguinte e ele seria promovido. Ele voltaria, né? E foi exatamente o que aconteceu, só que o copeiro não lembrou, não. Só lembrou quando... O copeiro até parece ser humano, né? Sim, parece ser humano, exatamente. Quando o dele estava na reta, então ele lembrou-se. Quando o pescocinho dele estava na reta, ele lembrou. E daí o que acontece? O faraó estava tendo um sonho. Na verdade, ele teve um sonho, dormiu, depois ele teve um outro sonho, que depois José vem a falar que é o mesmo sonho. E o sonho, ele fala o seguinte, gente, são 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E vacas feias e horrorosas, as vacas magras, e elas devoram as vacas bonitas, belas, esbeltas e gordas. E o faraó acordou do pesadelo, depois voltou a dormir e teve outro sonho, ou o mesmo sonho, como José tinha dito. Porque a interpretação é a mesma, por isso que José falou que era o mesmo sonho, né? Mas foi em 2 momentos. O faraó teve um pesadelo, o organismo deu um susto nele para acordar, ele voltou a dormir e teve o mesmo pesadelo de novo. Aí 7 espigas, e a mesma coisa, né? Feias, magras, secas, e outras vistosas, bonitas, e as espigas feias devoram as espigas gordas. E ninguém interpreta o sonho do faraó, e o faraó agoniado. Então veja bem, gente, aí José, o copeiro lembra e manda... Tem alguém que interpreta sonho. Aí ele lembrou, né? Lembrou porque o faraó estava... Mas, Ricardo, não é assim que a gente lembra dos amigos? A gente precisa de quando precisa, coisa, exatamente. É meio... Ui, fulano é... Nossa, cara, tudo bem? É meio psicopático. Eu tenho uns amigos psicopatas assim, tem bastante. Eles lembram quando na hora que precisa... Cara, tem um processo que eu preciso resolver, Ricardo. Não, é por aí. Meu computador travou, Lúcio. Daí vai lá em casa, senta na sala, fica tocando piano lá, pra gente canta a musiquinha que a gente ensaiava no coralzinho, né? Que se não, ele não tá vendo, não, ele nem assiste a gente. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Aí o que acontece? José interpreta o sonho, o faraó fica muito satisfeito, promove, tira ele da prisão e ele se torna shalit. Opa, o que é isso, shalit? Shalit, gente, é governador, chefe, senhor, governante. Ele se torna shalit. O que acontece? Aí nós temos aqui o seguir da história aqui no domingo, que é o seguinte: José, ele como shalit, governador, e ele encontra algumas pessoas. Por quê? A interpretação do sonho é a seguinte: são 7 anos
de bonança Fartura. e 7 anos de seca. E ele conta para o faraó e o faraó se previne. E aí o que eu faço? O faraó, não, 7 anos de bonança você guarda mantimentos por 7 anos de fome. Então nós temos um Egito ali, em cada cidade, com reserva suficiente para eles e Para os vizinhos, né? para os vizinhos também, para comércio. E Canaã está com fome já. Já está com fome já há alguns anos, há 2 anos já, mas ainda ia faltar mais ou menos uns 5. E chegam os irmãos para pegar mantimento. Era o único lugar na região onde tinha mantimento, graças a essa revelação que é dada por Deus. Inclusive José fala que quando ele vai revelar o sonho, ele fala, não, eu não tenho isso em mim, mas Elohim, Assim como Daniel. Adonai, exatamente, Adonai vai revelá-lo. Mas tudo bem. Então, chegam os irmãos e José reconhece os irmãos. Mas os irmãos não reconhecem José. E José, obviamente, fala em egípcio, na linguagem egípcia. E eles falam naquele aramaico antigo, aquele hebraico arcaico, aramaico, vamos dizer assim, proto-babilônico, proto-cativeiro, ou seja, antes do cativeiro babilônico. E eles não conseguem reconhecer o irmão. E o irmão vai testá-los, vamos dizer assim, para que eles não sejam ragol. O que é ragol, gente? Que é traduzido por espia. Esse ragolim, vamos dizer assim, vem de ragol, que significa caluniador, difamador. E faz um teste. Por quê? Aqui na ponta da linha, a autora da lição vai trazer alguns pontos. Olha, primeiro ponto, gente. José poderia ter se vingado dos seus irmãos, mas não o fez, porque ele continuava sendo aquele homem reto, de caráter. Mas em vez de se vingar dos membros da família, ele preferiu fazer o quê? Testá-los. José não estava disposto a voltar para aquela família disfuncional. Ele precisava saber, estava preocupado primeiramente com seu pai e precisava saber que ambiente que era esse. Como que andava os seus irmãos. Como andavam os seus irmãos, exatamente. E depois ele ficou sabendo de Benjamim. E que Benjamim estava na sua posição, na posição que ele ocupara. Não necessariamente ele não ficou com inveja de Benjamim, ele ficou preocupado com Benjamim. Será que Benjamim está passando por aquilo que eu passava? Será que os meus irmãos fazem o mesmo com ele que faziam comigo? Esse era o perigo que eles temiam, vamos dizer assim. Aí, olha, teriam os irmãos transferido seu ciúme perigoso para Benjamim? Essa era a dúvida. Seguindo, gente, daí o autor da lição, no terceiro parágrafo, fala o seguinte: praticar os princípios bíblicos nos relacionamentos não significa que deveremos aceitar o abuso, que era exatamente o que estava acontecendo aqui com José. Ele não estava disposto a aceitar aqueles abusos do passado. Todos são preciosos aos olhos de Deus. Na cruz ele pagou o preço por nós. Seguindo, agora a gente tem lá no Mateus 25, 41, versículo 41, versículo 43. E é aquela regrinha que resume todo o preceito bíblico. Propriamente, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E como funciona esse mecanismo de amar ao próximo como a si mesmo? Eu vou amar o próximo mesmo apenas quando ele merecer? Se você for esperar o merecimento do próximo, você nunca irá amar o próximo. Não. Mas o próximo é o próprio Mashiach. O próximo é o próprio Salvador. Então, o que o texto diz? Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Fui estrangeiro, sendo estrangeiro, e me recolheste. E não me recolheste, né? Estando nu, me vestiste ou não me vestiste. Tem as duas possibilidades, obviamente. E daí os discípulos perguntam: mas quando que o Senhor esteve nu, esteve com fome? Toda vez que fizeste a um desses meus pequeninos, ou seja, toda vez que amaste o próximo,
a mim o fizeste. Então por que você dá comida para o faminto? Simbolicamente, alegoricamente e espiritualmente, dar alimento para qualquer faminto na rua é dar alimento a Cristo. Dar roupas, vestimentas para qualquer ser humano, independente do seu merecimento na rua, é fazê-lo a Cristo. Visitar o preso. Agora virou moda, gente, um discurso do bandido bom é o bandido morto. E necessariamente generalizando os presos como se todos fossem iguais. E curiosamente Cristo se coloca como um preso. Estive enfermo, doente, estive preso. E necessariamente, gente, literalmente, esse Salvador foi preso e foi condenado. Ele foi de fato prisioneiro, foi condenado à pena mais dolorosa, a pena mais cruel, que era reservada aos piores elementos na sociedade naquela época. Vamos lembrar disso. Obviamente, devemos ser puros, vamos dizer assim, como as pombas. Entretanto, sagaz como a serpente. Veja o exemplo de José. Ele não saiu abraçando os irmãos, né? Não estava disposto. Joga aí. Então, gente, é uma questão de equilíbrio no discurso. Existe um desequilíbrio tão grande no discurso hoje, uma polarização e, pior, um discurso disfarçado de religiosidade. É tudo bagunçado hoje, né? Satanás é muito sagaz. De todos quanto é lado. Seguindo, gente, então daí nos 2 últimos parágrafos, veja bem, todos fomos comprados pelo sangue de Cristo. Todos. E legalmente somos todos dele. Qualquer pessoa que seja abusiva está atacando a propriedade de Jesus. Este abuso nós não devemos tolerar. Mas nós devemos, obviamente, perdoar. O ato de perdão não é um ato de você libertar a pessoa. O perdão que liberta o pecador, vamos dizer assim, o agressor, ele vem do Yom Kippur. Ele vem da expiação. Ele vem da expiação dos pecados no Gadol Kohen. No Gadol Kohen, ou seja, o sumo sacerdote que é Yeshua. Esse perdão do agressor, quem dá? Agora, esse perdão que a vítima dá, é para que a vítima se liberte. É para que ela possa se libertar daquele abuso que ela sofreu. Não é para amenizar a consciência do agressor. É para livrar a vítima. Isso é verdade. O último parágrafo. O abuso sexual e a violência emocional ou física nunca deve fazer parte da dinâmica familiar. Isto é óbvio, não é disso que se fala quando estamos falando que Cristo é o próximo até ponto do prisioneiro. Lembre-se desse equilíbrio no discurso, gente. É uma coisa tão simples, as pessoas precisam buscar pelo e ovo com justificativa, com um objetivo oculto, vamos dizer assim. O objetivo, muitas vezes, ele não tem nada a ver com o cristianismo, não tem absolutamente nada a ver com o evangelho. Tem a ver com disputa de poder. E poder não espiritual, poder humano, poder menor, transitório. E às vezes esse poder não beneficia nem a pessoa que tomou posse do discurso, beneficia um terceiro, que muitas vezes nem cristão é. Distrai a atenção para que daí os terceiros tomam conta. Eu queria comentar, pode falar, que devido a uns assuntos no grupo, né? Só abrir um parênteses, pessoal que está chegando entre linhas, nós temos aqui na descrição o link dos grupos do WhatsApp, tá? Se vocês quiserem participar, pessoal novo chegando. Que às vezes é fácil até, eu conheço, né, pessoas que
que tem até um acolhimento do mendigo, um acolhimento, uma demonstração de compaixão com alguém estranho. Mas, talvez pela vida, talvez pelas histórias, a pessoa tem dificuldade de demonstrar compaixão, perdão com pessoas que estão dentro de casa. Esposa, com filhos, com sogra, com parentes. Então, assim, às vezes, como a gente sempre fala, tem que acolher o pobre, o mendigo, aí a pessoa vai lá, todo feliz, graças a Deus, estou acolhendo os pobres. Mas ela, dentro dela, tem conflito dentro do lar e que ela não consegue, talvez, aplicar o conceito que a gente está falando agora. Mais perto. Ela consegue mais longe, não consegue mais perto. É o caso de pedir ajuda na igreja, para quem tenha o dom do aconselhamento. É o caso de pedir para que Deus o ajude, lhe capacite, né? E bola pra frente. Porque é família, né? Família sempre tá perto, família nos machuca. É que exatamente, porque às vezes é mais fácil você ajudar quem tá longe. Porque nunca vi ele. Nunca te machucou, às vezes exatamente. Agora a família, como tá perto, sempre tem um atrito, sempre tem. E aí você julga, fala assim, não merece. Aquele mendigo na rua. Aquele mendigo eu nem sei se merece ou não, mas então eu vou fazer. Agora esse eu sei que não vale nada. Eu sei que não merece. Esse meu primo não merece. Ainda mais agora com um grupo de WhatsApp, gente, uma saição de grupo da família. Esse ano saiu já um monte já na minha família, por causa de briga de política, essas coisas. Comenta aí, pessoal, quem tem grupo de WhatsApp da família, os enroscos que saem nesses. A última advertência do domingo, gente, se alguém na família estiver sofrendo abuso, se estiver sofrendo abuso, essa pessoa deve procurar ou uma pessoa de confiança ou uma autoridade policial. Mais uma vez se relaciona perfeitamente, se encaixou, caiu como uma luva com laranja mecânica, que vocês vão ver depois. Vamos lá, gente. Avançando agora para segunda-feira, então, preparando o terreno na ponta da linha, Ricardo. Então José perdoou seus irmãos. Veja bem, ao longo dessa história, gente, nós vemos que ele, por várias vezes, por 2 ou 3 vezes, ele sai para chorar. Porque ele vê os irmãos, né? E a primeira coisa que ele faz, ele começa os testes, né? Procura entender o que está acontecendo, ele fica sabendo que tem mais um irmão, que tem o Benjamim. Aí ele fala, olha, é o seguinte, vocês têm que voltar e tem que trazer ele de volta aqui. E eu pega Simeão vai ficar amarradinho aqui. Se vocês não voltarem, Simeão vai ficar aqui, para garantir que vocês vão voltar trazendo o outro irmão. E aí eles vão lá, né? Voltam, se alimentam, uma coisa e tal, voltam. José coloca todo o dinheiro que eles trouxeram para comer o mandamento no saco dele para testar. O primeiro teste deles, testar o quê? A cobiça do material, do financeiro, vamos dizer assim. E Judá fala o seguinte, gente, eu serei Arão. O que é isso? Significa entardecer, mas também significa afiançar. Eu serei como fiança, garantidor, empenhador. Eu serei a penhora. Aqui Judá, gente, é uma alegoria, é um pedacinho, um filete da missão do Mashiach. Ele é um arquétipo do Mashiach, que é o nosso garantidor, aquele que se coloca em nosso lugar. E não por coincidência, Yoshua, o Salvador, vem da linhagem de Judá, deste filho de Israel, de Jacó, que leva essa porçãozinha, esse tabletinho do caráter de Cristo e da missão de Cristo. E Israel, Jacob, ele acaba meio relutante, aceitando que levem Benjamim. E eles levam Benjamim, vão lá, vão ter com José, e José e Yosef continua com os testes. Primeira coisa, eles chegam e já falam, olha, não fomos nós colocar o dinheiro de volta, mas nós trouxemos aqui aquela mesma quantia e mais um pouco para comprar mais mantimentos. Então ele já tem Por quê? Porque José foi vendido para ter lucro financeiro. Então aqui eles já têm o contraponto. José percebe a mudança, não há mais essa ganância pelo material, isso foi superado. Aí depois ele faz um banquete e coloca 5 vezes mais para Benjamim.
E ele percebe que os irmãos necessariamente não se importam, que eles comem, ficam muito satisfeitos, ficam muito felizes, não se importam com o fato de Benjamim ter recebido uma porção 5 vezes maior do que a deles. Então, mais uma prova de mudança, porque no passado Yosef recebeu um manto e a inveja foi tremenda. E segue, né, gente? Daí colocam. Aí o José sai para chorar de novo. Então, em cada momento, acho que ele vai tendo mais certeza de que os irmãos mudaram. Era aquilo que ele queria na sua infância, na sua juventude. Ele queria que eles mudassem. E agora ele estava tendo aquilo. Imagine, provavelmente ele orou várias vezes a Deus para que os irmãos mudassem o seu caráter voluntariamente. Este é o ponto. Deus não vai forçar ninguém a mudar o seu caráter. Vamos lembrar como que é o modus operandi divino. Lá, muito tempo depois aqui, gente, vamos lá para Moisés lá, né? Muito tempo depois aqui dessa história de José. O faraó endurece seu coração, o faraó endurece o coração, o faraó endurece o coração, até que Deus endurece o coração do faraó. É assim que funciona. Provavelmente o medo de José era esse, que esses irmãos endurecessem o coração até o ponto em que pecado contra o Espírito Santo não tinha volta. E aí era Deus que endurecia o coração dos irmãos. Para a alegria de José, isso não aconteceu. No campo da especulação, né? No campo especulativo. Eu penso assim, né? Há um amadurecimento, né, Ricardo? Claro. Há pessoas que permitem que a vida ofereça esses amadurecimentos e você vai amadurecendo. Né? Creio que eles eram muito jovens, né? Todos os irmãos meio jovens, não tinham passado por tal trauma e passaram a amadurecer. Eu vejo porque a gente trabalha com adolescentes. E às vezes, quando você pega um adolescente com 12, 13, 14 anos lá, você vê que é um adolescente. Quando vai 15, 16, 17, 18, ele começa... E se ele for permitindo o amadurecimento na vida, às vezes está com 20 e poucos anos e realmente você vê, nossa, né, é uma pessoa que você não dava muita coisa, né, pelo modo de pensar, o modo de agir, mas ele foi amadurecendo. Se torna um Kenim. E tem pessoas, amigos meus, que já estão com mais de 40 anos... e que não amadureceram ainda. Continuam rejeitando o amadurecimento que a vida... Continuam reguelim. Por que eu estou falando isso? Reguelim e Kenim. As duas expressões hebraicas que eram utilizadas, porque Jacó estava falando, não, vocês são reguelim, e eles, não, nós somos Kenim, nós somos sinceros, verdadeiros, retos. E Jacó queria saber isso. José queria saber isso. Se eles de fato teriam se tornado Kenim, teriam esvaziado Yetzirará e se tornado, e enchido Yetzirratov e se tornado finalmente Kenim. Seguindo, gente, então se coloca uma taça, quando eles vão voltar para casa, uma taça nas coisas de Benjamim. E Yosef, que manda seus servos fazerem isso, e trazem todos eles de volta. Olha lá, vocês reguelim, vocês são caluniadores, vocês queriam me roubar, vocês são ladrões, vocês não são Kenim, coisíssima nenhuma. E aí agora a promessa de Judá se cumpre. Ele se faz penhor. Ele se faz penhor do irmão Benjamim. E aí José não se contém. E eles passam por todas essas provas, né? E finalmente ele se revela. E os irmãos não acreditam que aquele lá é José, então ele tem que falar de novo. E daí depois eles finalmente entendem, todos eles choram, Benjamim chora, e José manda eles voltarem para Canaã, buscarem o pai, e eles vão, e eles contam para o pai não acredita, e o pai chora, e eles voltam, eles vêm com jumentos, vêm com todo mundo, com servo para o Egito, e José fala com o faraó, e o faraó deixaria a melhor propriedade para vocês, concorda, pode trazer seus familiares, e José traz os familiares, e José finalmente fala aquela famosa frase que é o verso áureo. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês. José falou essa frase para os seus irmãos, né? Quando ele se revelou. Isso.
quando ele se revelou: agora, pois, não fiqueis tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para preservar a vida que Deus me enviou adiante de vocês. Então, quando ele se revela para os seus irmãos, ele fala essa frase. Diante dessa história toda, né, Ricardo, eu pergunto, para que Netflix? Para que Netflix, exatamente. O pessoal trabalha isso com os jovens, sabe? Trabalha isso com os adolescentes, mostra para eles que a Bíblia ela é muito rica no seu enredo, na sua narrativa, nas suas histórias. Gente, nós vamos fazer uma comparação agora com Laranja Mecânica, que é uma considerada uma das melhores distopias de todos os tempos, junto com o Admirável Mundo Novo, Fahrenheit, e qual que o outro é? 1984, são consideradas as melhores distopias, e elas, a gente se encaixa perfeitamente com essas histórias bíblicas, tem todos os elementos. Todos os elementos lá dentro. Todos os elementos. Então, vou chamar a entrelinha aqui, o Ricardo vai ficar aqui. Então, vamos lá, gente, agora vamos fazer o paralelo entre Laranja Mecânica e essa história dos irmãos de José, gente. Quem lê o livro já tá fácil, né? Está na memória, conhece a história de José, conhece a história de Laranja Mecânica, a gente é muito, muito, muito similar. Mas primeiro vamos entender um pouco do livro. Foi escrito em 1962. Então nós temos aqui, gente, um contexto. Logo, logo eu falo desse contexto. Vamos falar um pouquinho do autor. O autor de Laranja Mecânica é Anthony Burgess. Ele diz que ele escreveu o livro porque ele precisava de dinheiro para pagar o aluguel. Mas a história é um pouquinho mais complexa, mais profunda do que isso. Nós sabemos que ele estava como se estivesse com uma arma na cabeça quando ele escreveu esse livro, esse e alguns outros, porque ele recebeu um diagnóstico de que ele teria um câncer terminal e teria poucos anos de vida. Então ele começou desenfreadamente a escrever vários livros. E Laranja Mecânica é um destes livros. Conta-se que provavelmente ele passou por situações muito parecidas com a história do livro em sua vida. Então, propriamente, ele não estava contando uma história fantástica distante da sua própria história. Não sabemos ao certo todos os pontos que são mais próximos a ele. Mas seguindo, gente, o livro fala basicamente sobre a maioridade penal. O livro é dividido em 21 capítulos, justamente porque naquela época a maioridade penal era atingida, alcançada aos 21 anos, lá na Inglaterra. Agora nós vamos entender um pouquinho do contexto e entender alguns elementos do livro. Existia uma linguagem, esse livro é muito interessante porque são histórias pesadas, sabe, gente? É Yetzer Hará no seu mais profundo, na sua mais profunda obscuridade, na sua mais profunda avô, na sua mais profunda maldade. São histórias terríveis, muito parecidas com as histórias bíblicas. Diga-se de passagem. Existia ele é escrito numa linguagem, então essa é uma linguagem que o próprio autor criou, misturando o estilo shakespeariano, inglês, com russo. E o narrador, que é o próprio Alex, ele se utiliza de uma gíria, ele é um personagem narrador que se chama Nadisat, que é a mistura do inglês shakespeariano com o russo. Por quê? Justamente em razão do contexto. Estamos aqui década de 60, gente, estamos vivendo lá um período ali de uma guerra fria entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, a Inglaterra também. Então é uma crítica à sociedade inglesa, é uma crítica aos governos ingleses e ao governo russo, de certa forma também uma crítica ao governo americano. Então vamos lá, gente. Primeiro, o personagem principal desse livro é Alex. E já aqui nós temos um easter egg aqui, né? O Alex, latim, significa sem lei. Ele é um adolescente, curiosamente, gente, ele é um adolescente de uma família, de certa forma, disfuncional, mas na estética ela não seria. A mãe fala muito boá, 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 o pai, ou seja, chora. Tem muito disso no livro, né? A linguagem é cômica, é engraçado. Apesar da história ser pesada, principalmente na primeira parte do livro, o livro é dividido em 3 partes, é uma história muito pesada. E Alex é o chefe de uma gangue,
O pai e a mãe dele não consta que eram violentos com ele. Ele tinha recurso, ele era uma família de classe média alta, então ele não passava por privações. Todos aqueles elementos que muitas vezes são apontados como causa para a violência, ele não passou. Então talvez isso seja uma forma do autor dizer que isso fazia parte dele. Ou seja, Yetzer Hará faz parte do ser humano, a natureza má. Nós temos as duas naturezas. Quando os nossos primeiros pais se alimentaram do fruto, peri, da árvore do conhecimento, do bem, tov, e do mal, hará, o ser humano já nasce com as duas naturezas. Compete a ele inflar uma ou inflar outra. Mas Alex é essencialmente mal na primeira parte do livro. E ele decide alimentar isso. E ele se utiliza de moloco durante o dia, que seria uma mistura de leite com drogas sintéticas para liberar os instintos. Ou seja, é o alimento do Yetzer Hará, o moloco, que vem de uma palavra russa, que se malafô, que seria leite em russo. Eles alimentavam a natureza má para liberar os sentidos para de noite eles praticarem ultraviolent, ou seja, ultraviolência. E é ultraviolência mesmo, gente. É espancamentos de velhinhos, é estupro coletivo, e a história vai seguindo aqui. Quem leu o livro, quem não leu o livro, mas assistiu o filme, vai sentir falta do último capítulo, que eu vou falar mais pra frente, do 21º capítulo, porque a versão americana só tem 20 capítulos, não tem a parte final, e o filme, Laranja Mecânica, foi baseado na versão americana. Vamos lá, gente, vamos lá a história. Por que Laranja Mecânica? O Alex, na segunda parte do livro, ele se enxerga como laranja mecânica. Laranja é algo orgânico e mecânico, por óbvio, é algo estático, é algo mecanizado, é algo que tem um padrão definido, é algo artificial, vamos dizer. Ele se sentia, quando ele passou por um processo de uma tentativa de ressocialização, uma tentativa que vocês já vão entender que não é o método do eterno. Mas vamos lá, seguindo. Vou contar um pouquinho da história aqui, gente. A primeira parte do livro é ele com sua gangue. Esses atos de ultraviolência, por exemplo, começam no Korovadrink Bar, que significa vaca em russo. Eles saem desse bar e encontram a gangue do Billy Boy, que eles estariam violentando uma moça. E eles brigam com essa gangue, que é o primeiro ato de ultraviolência. Aí tem outros atos, eles batem num velhinho que provavelmente teria lutado na Segunda Guerra Mundial. O velhinho fala, o homem foi para a Lua, tem tecnologia, tem conhecimento para ir para a Lua, mas eu não posso andar sozinho, eu não posso andar pelas ruas da minha cidade. Ele tem um trecho que ele fala que ele inveja uma fantasma, vamos dizer. Existe uma lenda de uma fantasma que morreu e que andava pelas ruas da cidade livremente, e ele inveja esta lenda, vamos dizer assim. Se fosse verdade, ele inveja a morte, em razão do ato de ultraviolência que ele estava sofrendo por aqueles jovens. O Alex também, existe um senhor deltoide, que seria um agente correcional. Ele tinha possibilidade de trabalhar, vamos dizer assim. Ele era um delinquente, mas ele tinha uma família estruturada, não era tão disfuncional assim, como, de certa forma, eram os irmãos. Ele não tinha nenhum irmão que praticasse violência, ele simplesmente replicasse essa violência. Ele segue outros atos, ele rouba e mata uma mulher. E aqui é onde começa o grande problema deles. Ele entra na casa de um opositor do governo. E ele mata a mulher com um falo, uma escultura em forma de falo. E ele é traído pelos seus colegas, o George, o Pete e o Jim, que eram integrantes da gangue. Eles ali no começo do livro, que eles começam a mostrar um pouco da personalidade do Alex. E ele não aceita ser questionado. E tem algumas brigas por liderança e ele se mantém na liderança. Até que ele é traído. Porque ele entra na casa desse opositor, ele mata essa mulher desse opositor com um falo, eles abusam dela,
sexualmente, violência sexual no caso, mais ou menos aí já linkou com o tema do sábado, né? Conseguimos já fazer esse link com o livro, né, gente? E seguindo, daí passa para a segunda parte do livro. A segunda parte do livro ele é preso e ele vai passar por uma técnica chamada técnica Ludovico. Detalhe, gente, que o Alex ele não é só uma pessoa que deixou se alimentar pelo Hará. Não, mas ele também gostava, por exemplo, de música clássica. Um dos conflitos com a gangue era por causa disso. Tem uma senhora cantando e eles iriam tirar sarro dela, ele fala para não fazer isso. Ele admirava a música clássica, ele tinha uma certa inteligência, gostava de brincar de jogos com palavras. Então tem um outro lado. E ele gostava de Beethoven. E essa técnica Ludovico é uma forma do autor de tirar um sarro, vamos dizer, com Ludwig von Beethoven. Ludwig em alemão e Ludovico, latinizando a expressão. E consistia, basicamente, era como se fosse o método de Pavlov do comportamento respondente, estímulo e resposta. Mas pensa o seguinte, gente, se coloca um cachorro e um prato, e deixa ele com fome e traz um prato de ração. Ele começa a salivar, vai lá e come. E daí se coloca um estímulo, um choque. Um choque, ele saliva, ração. E continua aplicando isso, choque, saliva, ração. Até que tira a ração, dá só o choque, o cachorro saliva. Isso é Pavlov. E esse método é aplicado com o Alex. Então tudo aquilo que ele fazia, aqueles atos de ultraviolência, ele é obrigado a ver. Inclusive pregam os olhos dele, obrigando ele a ver. E com música de Beethoven, ele fica louco. O que Beethoven fez para vocês agirem assim com a divina música? Ele adorava Beethoven, né? Mas curiosamente a empatia que ele tem pela música de Beethoven ele não tinha por suas vítimas. Então tão cauterizado que estava pela natureza má que ele deixava alimentar, vamos dizer assim. Inclusive tem um trecho, gente, que é o padre e o primeiro-ministro conversando sobre a técnica do Ludovico. Mas como é que vocês vão produzir cristãos verdadeiramente desse jeito? Porque eles não têm livre-arbítrio. Eles, de certa forma, vão criar simplesmente um comportamento respondente, mas eles não se tornam um agente moral. Não há uma mudança moral neles. E o ministro fala, olha, o cordeiro que você quer, nós iremos dar para vocês. E em pouco tempo, em 15 dias de técnica de lavagem cerebral, tortura. Então se busca através de lavagem cerebral, tortura, o método de Pavlov, modificar o comportamento de Alex. Coloca uma moça nua para ver se ele violentava ela e ele sente náuseas. Sempre que colocam os vídeos, às vezes os vídeos da Segunda Guerra Mundial, também ele sente aquela ânsia de vômito, aquela angústia. Então ele, na verdade, ele muda o comportamento em razão da sensação nauseante que ele sente quando ele tem contato com ultraviolência. Aí se coloca um rapaz que faz com ele aquilo que ele fazia, ou seja, ele sofre violência também, como violência sexual, como ele chegou a impingir na primeira parte do livro. Seguindo, gente, aí ele sai da prisão. Primeiro, o espanto dele. Tudo são flores agora que ele está ressocializado? Não, nem tudo são flores. Primeira coisa, ele chega na casa dele, os pais deles não sabiam que ele ia voltar tão rápido, porque em razão do método Ludovico, ele achava que eles iam ficar uns 5 anos preso, ou mais ainda preso. E ele volta em poucos dias e tem uma pessoa no lugar dele, o Joey. O Joey alugou o quarto dele, vai pro quarto dele, não tem mais as coisas dele, não tem mais o animal de estimação dele, a cobra de estimação dele, não tem mais nada. E ele se sente excluído pelos pais e fala, então fiquem aí com o remorso de vocês, e ele sai, vamos dizer assim. E ele começa, nesse processo de ressocialização, a sofrer novamente tudo aquilo que ele sofreu, que ele fez os outros sofrerem. E ele, toda vez que ele fica com raiva, ele fica enfurecido, por exemplo, ele fica enfurecido com o Joey, e aquela sensação, aquela ânsia, então ele se reprime. Mas não porque ele se modificou, não porque o ego dele morreu, mas porque ele sente aquele estímulo negativo e ele fica com raiva, ele tem vontade de bater, ele tem vontade de
abusar, mas ele não o faz pelo estímulo negativo que ele recebeu, que criou algo na mente dele que sempre volta. Seguindo, gente, depois ele sai de lá e ele acaba parando na casa. Não, antes disso, ele encontra amigos dele, policiais, 2 policiais, e para surpresa dele, eram 2 amigos deles da gangue anterior, e aí eles batem nele. E aquele mendigo que ele espancou lá no começo do livro, esse mendigo, ele é espancado por esse mendigo. Os policiais, né, os milicos, é o Jean e o George, que eram os amigos que haviam traído ele. Aí Alex, ele vai acabar parando na casa daquele senhor, que era um senhor, inclusive acho que eu não falei lá atrás, era um senhor paralítico que tinha uma esposa e que eles abusaram da esposa dele na frente dele e mataram essa esposa. Então, e ele vai parar, ele acha que o Senhor não sabia que era ele, porque ele estava usando máscara na época. Aí ele vai descansar, uma coisa e tal, e escuta o Senhor cantando I Sing the Rain, dançando na chuva, que era a música que ele cantava enquanto ele praticava aquele ato de ultraviolência contra aquele senhor e essa mulher. E daí ele tenta suicídio no apartamento desse senhor e vai parar no hospital. Depois ele tem um tratamento. Esse senhor é um oposicionista, queria utilizar o Alex para uma propaganda contra o governo. Depois que o Alex tenta o suicídio, ele vai parar no hospital. Daí o governo é que vai utilizar o Alex como garoto de propaganda do método Ludovico. Aí o Alex, de certa forma, ele começa, vamos dizer assim, a se socializar, mas não se torna propriamente um agente moral. Um detalhe interessante, gente, enquanto ele estava preso ainda, enquanto ele estava aplicando o teste Ludovico nele, ele se imagina açoitando as costas de Cristo na cruz. Gente, isso é nós, vamos dizer assim, nos deixarmos levar por Yetzirah, nos deixarmos conduzir pelo pecado, é como se fosse um açoite nas costas de Cristo. É mais ou menos isso que o autor está tentando dizer aqui, obviamente, em outras palavras, em linguagem completamente figurada. Mas tudo bem. Aí chega o último capítulo. O último capítulo que não está na versão americana. No último capítulo, o Alex, ele volta para a casa dos pais deles, encontra os pais deles, o pai dele fala que se despediram do Joey, que ele pode voltar para casa. E um detalhe que talvez possa ser um sinal do autor que houve algum tipo de mudança com o Alex ou não. Nem todos entendem que esse sinal. Mas ele fala do filho, que ele poderia ensinar o filho dele que não faça todas as M's, vamos dizer assim. Vocês são todos adultos, né, gente? Não faça todas as merdas que ele fez, mas que não ia adiantar nada, que esse filho ia acabar fazendo todos esses problemas. Mas há um final, vamos dizer assim, com uma luz no fim do túnel dessa distopia para o Alex. Com 21, ou seja, no 21 anos, é um novo Alex. Que aí o leitor vai construir a imagem desse novo Alex. É um Alex maduro. Nós temos um Alex jovem, que cedia totalmente para os instintos. E agora um novo Alex. Nota que o método Ludovico não está mais sendo aplicado. Então ele não muda por causa do método Ludovico, porque ele já consegue escutar música clássica sem sentir ânsia de vômito. Mas de certa forma ele muda por causa do filho. É uma interpretação. Aplicando, gente, a nossa história bíblica, gente, nós vimos inclusive atos de violência, assassinato. Os irmãos de José mataram, circuncidaram, vamos dizer assim, o sedutor que queria se retratar casando com a irmã deles, no caso Siquém, o príncipe Siquém, que queria se casar com Diná depois de tê-la seduzido e dormido com ela, mas os irmãos não tinham perdão. Utilizaram a circuncisão, que é a Brit Milá, que é um símbolo do evangelho, para feri-los à espada no momento de mais
de mais dor em razão porque eles aceitaram ser circuncidados. Vocês veem o caráter, o horror, o alimento do Yetzer Hará refletido nesses irmãos. E nós vemos a mudança, mas a mudança enquanto um agente moral, enquanto um ser religioso que aceita por livre e espontânea vontade pedir, requerer para que o Eterno, para que o Ruach HaKodesh, para que o Espírito Santo aniquile o eu, a natureza pecaminosa, a natureza má, e que o Cristo viva, o Cristo habite nele, em mim. Assim como esses irmãos não se tornaram perfeitos, tudo bem, eles podem até ter atingido algum tipo de kenim, algum tipo de verdade, retidão. Notem, gente, que a expressão é kenim, verdade, ou seja, nós somos verdadeiros. E quem é verdadeiro para o Eterno, gente, não é aquela pessoa que não comete pecado. Essa pessoa não é kenim, essa pessoa é caluniadora, essa pessoa é mentirosa. Nós temos dentro de nós as duas naturezas, nós temos que admitir que temos essa dúplice natureza. Devemos buscar alimentar Yetzer Hatov, natureza boa, devemos buscar maturidade espiritual, nos tornarmos agentes religiosos por livre e espontânea vontade, agentes espiritualizados, praticar o bem, levar o bem ao próximo, sem olhar o mérito do próximo, olhar o próximo e enxergar a Cristo e fazer o bem que Cristo fez por mim em retribuição para o próximo. Essa é a entrelinha desta semana. Agora vocês ficam aí com o Alexandre com os outros dias da semana. Bom dia, pessoal. Ou boa noite, ou boa tarde, não sei. É uma alegria estar aqui gravando mais uma edição do Entre Linhas. Eu estive viajando na última gravação, então não consegui gravar presencial novamente. Mas na próxima gravação eu já vou estar presencial. A gente já vai estar com a equipe completa gravando lá do estúdio na igreja. Então, um abraço para todo mundo, um abraço para você que acompanha a gente sempre. E na lição dessa semana a gente vai continuar a história de José, né? Vamos falar muito sobre perdão, vamos falar muito sobre a cura de relacionamentos. E eu vou dar continuidade agora à lição que o Ricardo bem ia explicando aqui. A partir da lição de terça-feira, então, título dela, Perdoar e Esquecer? Ponto de interrogação. Nós temos algumas passagens ali. A primeira passagem está em Mateus 18, 21 até 35. E dentro dessa passagem de Mateus nós temos no começo os discípulos perguntando para Jesus, né, quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão? 7 vezes? Jesus responde, não 7, nem 70, ou 70 vezes eu devo perdoar meu irmão? Numa ideia de 10 vezes mais do que o 7, sendo o 7 o que era estipulado na época, Jesus responde, não 7 nem 70, mas 70 vezes 7. E na sequência nós temos a parábola do credor incompassivo. Uma parábola muito conhecida, em que um homem perdoado pelo rei da sua dívida, que era muito grande, não consegue perdoar aquele que tinha uma dívida muito menor. E por isso o rei, o Senhor, ele cobra a dívida que havia sido perdoada. E esse homem é preso. A história da parábola do credor incompassivo, ela ensina para nós de que dar e receber perdão são partes de um mesmo processo. Eu sou perdoado na medida em que eu ofereço perdão. E eu ofereço perdão na medida em que eu reconheço que fui perdoado. Portanto, dar e receber perdão fariam parte de um mesmo processo. Nós temos na lição de segunda
primeiro de domingo, depois de segunda, nós temos a cena da trama, né? Da chegada dos irmãos de José, da trama que José faz para reconhecer o caráter dos irmãos, da exigência pela chegada de Benjamim. E agora na lição de terça-feira, nós já temos a relação reconstruída, né? E nós temos a ideia aqui do perdão sendo apresentado na lição de terça-feira como o entregar a Deus o ressentimento e a vingança. Eu gostei muito quando o autor trouxe essa definição para o perdão. Perdão como sendo a entrega para Deus do ressentimento e da vingança. Muitas vezes a gente tem uma compreensão limitada do perdão, né? A gente entende o perdão, ou até romântica, eu diria, menos limitada e mais romântica. Muitas vezes a gente entende o perdão como sendo esquecer o crime, ou faça de conta que nunca aconteceu, me perdoa. Quantas vezes a gente vê pessoas que se ofenderam e aí no momento seguinte pede perdão, né? Me perdoa. E depois de ser perdoado espera que tudo volte ao normal. A gente percebe estudando a lição e analisando a realidade humana que não é assim que funciona. O fato de alguém perdoar não significa que a relação volta a ser como era. Marcas ficam. A gente percebe ao longo da história de José com seus irmãos, e eu vou tratar disso mais para frente ainda, que a relação, uma vez alterada, ela não volta para o que era, mas ela pode se reconstruir em novas bases. E de certa forma isso acontece com José, e essa é a ideia do perdão. O perdão aqui não se trata de fazer de conta que nunca aconteceu. Não se trata de voltar para a condição anterior ao crime. Isso é impossível. O perdão se trata de entregar a Deus o ressentimento e a vingança. Eu diria que perdão é deixar. Já foi. Já passou. Não voltar a visitar o sentimento de indignação, muitas vezes legítima, de ódio, de fúria, de frustração, de sofrimento. Deixar. Superar esse sentimento. Isso seria o perdão. José, ele está disposto a um novo começo com os seus irmãos. O novo começo de José com seus irmãos é um novo começo que vai acontecer em novos, deixa eu me ajeitar aqui, em novos termos. Não são os termos antigos, porque a relação antiga foi maculada. São novos termos. O José não é mais o mesmo, é um novo José. Os irmãos não são mais os mesmos, são novos irmãos. E a relação não é mais a mesma, é uma nova relação. Significa que tudo aquilo que se passou foi apagado? Não, a gente vai ver disso mais pra frente. Vamos chegar lá. Lição de quarta-feira tem por título Tornando Prático. E aqui, de volta ao texto da lição muito bem escrito, ele começa falando que para perdoar é preciso que a gente reconheça primeiro que houve ofensa. Quantas vezes a gente se faz de forte ou no desespero de salvar um relacionamento, de salvar uma relação que está machucada, que não está legal? Quantas vezes a gente simplesmente não nega que houve ofensa? Na preocupação de preservar aquele relacionamento, faz de conta que não aconteceu. Fazer de conta que não aconteceu não é perdoar, gente. É fazer de conta. Para que ocorra o perdão, para que seja aberto o espaço para o perdão, é preciso inicialmente que seja reconhecido que houve a ofensa. Para perdoar é preciso reconhecer que houve a ofensa. É preciso olhar para dentro de si, ver a dor, ver o machucado, ver o que nos foi causado, ver as consequências ruins que isso nos trouxe, ver os nossos próprios sentimentos ruins com relação a quem nos ofendeu. Então, José, ele precisa fazer todo esse processo. Quando ele olha para os irmãos, ele tem uma mistura de sentimentos. Eu só consigo imaginar os sentimentos de José. Admito que lendo as passagens, eu me senti emocionado em vários momentos.
as passagens em especial de Gênesis 50, Gênesis 46, quando Moisés se reencontra com Jacó. Antes disso, Gênesis 44, 43, quando José se reencontra com os seus irmãos, eu me emocionei lendo. Eu me emocionei com a emoção de José, que é descrita na Bíblia de uma forma muito interessante. Eu não me lembro de ler tantas vezes e chorou em sequência, sabe? Nessa história de José. José estava muito machucado, os irmãos dele estavam machucados, o pai dele estava machucado, Jacó, né? Estava todo mundo machucado. Por motivos diferentes, de formas diferentes, mas ali todos estavam feridos, todos tinham uma dor. Pelo que causou, pelo que causaram com ele, pelo que aconteceu com o filho. E é interessante como quando José olha os seus irmãos, ele se sente abalado em seu íntimo e ele se retira para chorar. Depois, quando José vê o seu irmão Judá disposto a entregar a vida por Benjamim, ele chora. Depois, quando José vê seu pai, ele chora. O choro de José, eu imagino aqui que era um choro de alguém que olhava para dentro da sua própria trajetória, que olhava para a sua própria história, e que sentia a dor, e que sentia a emoção, que identificava os seus sentimentos. Perdoar, gente, não é negar a ofensa. Perdoar não é negar o sentimento. Perdoar não é fazer de conta que não aconteceu. Eu já falei isso. Perdoar é olhar para os machucados, é olhar para as feridas, é olhar para o que aconteceu, é entender o que aconteceu, é assimilar o que aconteceu. Entender que o que aconteceu faz parte da nossa trajetória, faz parte de quem a gente é, porém não nos define. E entender que o crime cometido, a ofensa causada, o sofrimento infligido, ele pode ser abandonado, ele pode ser deixado. Esse processo, ele precisa primeiro de muito autoconhecimento, precisa de autoanálise, precisa de olhar para coisas que às vezes nos incomodam. Fica a dica, um processo terapêutico pode ajudar muito. Um bom psicólogo, um bom psicanalista, fazendo um processo terapêutico sério, saudável, bem construído, pode nos ajudar nesse processo muito de saúde mental. Mas é fundamental também, e eu acredito nisso como cristão, a presença de Deus. E o contato com Deus pode nos ajudar nesse processo. A honestidade de nós conosco mesmo e ao falarmos com Deus sobre os nossos sentimentos ruins em relação a quem nos ofendeu, ou até a quem nós ofendemos, ela nos ajuda a nos prepararmos para o perdão. O processo de preparação para o perdão implica em reconhecer o crime cometido. É o primeiro passo. Lucas 23:34, a primeira passagem da lição de quarta-feira, é uma passagem de Jesus na cruz. Enquanto era atacado, pouco antes de continuar sendo atacado, sofrendo as dores da cruz, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Percebe que Jesus não fala assim: Pai, não está doendo tanto, ou Pai, não foi nada, ou Pai, faz de conta que não aconteceu. Não. Cristo assume o crime do qual ele era vítima. Cristo reconhece o crime do qual ele era vítima. E Cristo fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Cristo está disposto a deixar a vingança. Cristo está disposto a deixar qualquer sentimento de indignação ou de revolta que esse crime que ele sofria lhe causava. Isso torna Cristo menos vítima? Não, isso não torna Cristo menos vítima. Isso torna os agressores menos agressores? Não, isso não torna os agressores menos agressores. Mas isso torna Cristo mais livre e superior a qualquer competência humana de perdoar que eu consigo imaginar. O exemplo de Cristo é um exemplo assombroso, diria eu. Segunda passagem é a passagem de Lucas 6:28. Bendizei aqueles que vos maldizem. Orai por aqueles que te caluniam. E ainda nessa ideia, Mateus 5:44 vai falar para a gente amar e orar pelos nossos inimigos, amar aqueles que nos perseguem e orar pelos nossos inimigos. O que significariam esses textos, gente?
Será que se trataria aqui de reviver um masoquismo numa forma de sofrimento auto-infligido, aquilo que nos causou mal? Como isso ocorreria na realidade? Será que eu devo procurar agora aquela pessoa que me violentou, aquela pessoa que abusou de mim, aquela pessoa que me maltratou, que me machucou, que me feriu, que matou um ente querido? Eu preciso procurar ela e abraçar ela e orar por ela? Eu diria que se trata aqui de compreender o processo da violência sofrida, aceitar aquele processo e aquela violência sofrida como parte da nossa trajetória, sim, e de deixar isso ir. Esse deixar ir significa que eu entendo que fui vítima, entendo que sofri, entendo que fui agredido, mas estou disposto a não cultivar os sentimentos que ainda me causam sofrimento hoje. O ato de perdão, ele é um ato que liberta, em primeiro lugar, aquele que perdoa. Significa que eu tenho que voltar para um relacionamento abusivo, então, para perdoar? Não. De forma alguma, não é esse o desejo de Deus. A autopreservação é um direito e é uma responsabilidade. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós somos valiosos aos olhos de Deus. Cada alma, cada pessoa, cada criatura de Deus é uma vida valiosa. E o fato de perdoar ou de deixar para trás não significa que a gente deva voltar para um relacionamento abusivo. Não significa que a gente deva voltar para uma condição de vítima e de violência. Mas de fazer as pazes com essa nossa própria história. O perdão não é algo que eu faço só em relação a quem me ofendeu. É algo que eu faço em relação à ofensa que eu sofri. E agora chegamos para a lição de quinta-feira. Descanso após o perdão. Cenas interessantes aqui. Em Gênesis 46 nós temos o reencontro. O reencontro de José com seu pai. E José chora agarrado no pescoço de Jacó. E Jacó fala que agora ele pode morrer em paz porque ele abraçou o filho novamente. Essa cena me comoveu. É interessante porque quando a gente se abre para o perdão, a gente se abre para outros relacionamentos, ou para novos relacionamentos, ou para a vida, podemos dizer assim. Se José tivesse se vingado dos seus irmãos, atacado os seus irmãos, ele não teria condição de abraçar seu pai. Ele não veria seu pai novamente. Jacó não desceria, Jacó sofreria mais a perda de irmãos. A vingança produziria mais sofrimento para o velho Jacó. A vingança de José produziria mais sofrimento para o próprio José. A vingança de José traria sofrimento para os irmãos de José. A vingança só traria mais sofrimento. E o reencontro de José, o reencontro bonito de José com seu pai, ele é uma extensão do reencontro bonito de que José teve com seus irmãos também. A gente tem um outro texto interessante, né? Uma micro entrelinha aqui, que é Gênesis 47, 21, quando José estabelece uma relação de escravidão no Egito. E é interessante porque até a escravidão do José era benevolente, aqui era uma escravidão em que o povo do Egito tinha que pagar 20% de imposto para o faraó. Se a gente parar para pensar, era menos do que o imposto cobrado na Idade Média, né? A talha, o imposto cobrado pelos senhores feudais na Europa medieval, já em tempos de cristianismo, a talha correspondia à metade da produção. E a corvéia era o trabalho obrigatório nos campos do Senhor em outra boa parte do tempo. Então, o imposto na Idade Média era muito maior que esses 20%. Essa escravidão, entre aspas, que José impõe ao tornar o faraó o senhor de toda a terra do Egito, é bem benevolente se a gente parar para pensar. Não é aquilo que os egípcios vão aplicar sobre os judeus depois. E por fim, a passagem que eu acho que é central para a lição de quinta-feira é a passagem de Gênesis 50, versículo 15 até 21. Nessa passagem, os irmãos de José sentem medo. Quem ofendeu, sente medo. É interessante porque quando os irmãos de José conversam, sem saber que José escutava eles, e entendia eles, né?
No primeiro encontro, eles conversam: olha só, o que está acontecendo conosco é culpa do que a gente fez com José. Quando encontram o cálice no saco de sementes, né, de grãos que Benjamim carregava, os irmãos falam: meu Deus, isso aqui está sendo pagamento por aquilo que nós fizemos. Aquele que comete o crime, aquele que comete a ofensa, ele é acusado pela própria consciência. Ele não sente paz. Pode aparentar sentir paz, pode aparentar que está tudo bem, não está tudo bem. Se for alguém normal, né? A gente não está falando aqui de um quadro de psicopatia. Os irmãos de José, eles tinham medo. Eles estavam convivendo já há quase 17 anos aqui de volta com José. Mas quando o velho Jacó morre, eles sentem medo, porque eles acreditam que agora vai chegar o tempo da vingança de José. E eles até tentam uma estratagema, procuram José, falam para José: olha, antes de morrer papai falou para você não se vingar da gente, para você perdoar. E José já tinha deixado passar. José tranquiliza os irmãos, José fala que aquela desgraceira toda que eles fizeram para ele, no final das contas, trouxe bem e foi para a vida. É interessante que quando José vai falar com os irmãos, ele diz que intentastes mal contra mim, mas Deus tornou em bem. José não fala que era justo o crime que os irmãos tinham cometido contra ele. José não fala que era vontade de Deus que o crime fosse cometido. Muita atenção nisso, gente, muito cuidado. Não é vontade de Deus que ninguém sofra. Não é vontade de Deus que nenhum crime seja cometido. Não é vontade de Deus nenhuma forma de abuso, nenhuma forma de violência. Nada disso é vontade de Deus. Falar que isso é vontade de Deus é macular o caráter de Deus. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus que quer o bem. Mas Deus é um Deus que ama tanto que é capaz de transformar a desgraça e a ruína, por meio da sua misericórdia, em bênção, em dádiva. Se até o esterco vira adubo, o cadáver putrefato pode se tornar nutriente para ser incorporado ao solo de volta, os sofrimentos, as tristezas, as angústias, as violências podem ser revertidas por meio da misericórdia de Deus em bênção, em coisas boas. Isso quer dizer que mesmo no meio da tragédia, e mesmo da tragédia, Deus pode produzir dádiva, porque Deus é bom, Deus é amor. E tudo que Deus produz, tudo que Deus faz, tudo que Deus oferece é amor. Da tragédia, Deus consegue produzir a misericórdia e o amor. Da tragédia de José, Deus produz o sustento. Muitas vezes nós somos tentados a pensar, né? E se José não tivesse sido vendido para o Egito? E se Judas não tivesse traído Jesus? E se Pôncio Pilatos tivesse declarado a inocência de Jesus? E se o crime não tivesse sido cometido? E se não aconteceu, gente? Dentro da historiografia a gente chama isso de história contrafactual. E história contrafactual não é história, é ficção. O e se não aconteceu. Aconteceu como aconteceu. O que eu sei é que Deus falou uma vez para Moisés: dessas pedras eu posso suscitar descendência a Abraão. O que eu sei é que Deus sustentou o povo com maná escondido no meio do deserto. Então, de fome, Jacó não morreria. E a descendência de Abraão não morreria. Mas dessa desgraça Deus produziu o livramento. Não só para José, não só para Israel, para Jacó, para Benjamim, para Judá, mas também para o povo do Egito e para todo o povo das circunvizinhanças. Intentastes mal, mas Deus produziu bem. Cuidado, gente, para não romantizar o crime, para não romantizar a violência. A história dos sofrimentos, a história dos crimes são histórias trágicas. A gente não precisa transformar o crime em um não crime, para não entender que do crime pode vir algo sublime. Esse algo sublime quem produz é a misericórdia de Deus.
Eu falo isso em especial porque algumas linhas de psicologismos, de falsas psicoterapias, como por exemplo a constelação familiar, uma terapia que não é reconhecida, que tem problemas metodológicos sérios, e fica aqui um alerta, cuidado com consteladores familiares, tá? A constelação familiar, ela tem por costume, em muitas análises, responsabilizar a vítima pela agressão sofrida. Responsabilizar aquele que sofre a violência pela agressão sofrida. E isso, de forma alguma, pessoal, a gente não pode romantizar o crime. Assim como a gente não pode romantizar o perdão também. O perdão não implica na negação da existência do crime. E dentro da nossa sociedade, o perdão não implica também a não necessidade do cumprimento das responsabilidades legais e penais, inclusive. Pode perdoar, mas a nossa lei implica em processo legal e implica em cumprimento de pena também. Isso faz parte do processo. Não podemos romantizar a violência. Voltando para o diálogo dos irmãos de José, e aí a gente encerra. É interessante como os irmãos de José precisavam ser perdoados de novo. Eles já tinham sido perdoados lá atrás por José. E José já tinha tido uma relação de reconciliação com os irmãos. Mas os irmãos sentiam necessidade de ser perdoados de novo. E talvez José precisasse perdoar de novo. A Bíblia não fala se essa foi a última vez que isso aconteceu. Talvez tenha acontecido de novo. Nós somos movimento, nós somos história. A compreensão psicanalítica, ela diz que no nosso inconsciente a dimensão de tempo não existe. Então nós somos simultaneamente nosso passado e nosso presente em todos os momentos. Inconscientemente eu revivo as minhas inseguranças infantis. Inconscientemente eu revivo os meus processos edipianos, vai dizer a psicanálise. Inconscientemente eu revivo toda a minha vida. Enquanto que no consciente a minha vida é elaborada, a minha compreensão é organizada de uma forma racional, com começo, meio e o presente. O passado próximo, o passado mais distante, um passado muito remoto, e eu consigo entender e construir uma narrativa elaborada da minha trajetória. No meu inconsciente eu sou tudo ao mesmo tempo. Eu sou bebê, eu sou criança, eu sou jovem, eu sou adulto. Eu sou velho, sou idoso, tudo ao mesmo tempo. Se eu for idoso, eu vou ser todas essas coisas. Todos os meus eus da minha trajetória me habitam simultaneamente. E é por isso que às vezes uma insegurança infantil causa sofrimento no adulto, sofrimento inconsciente. E no processo de libertação desse sofrimento no adulto é preciso que aquela tensão gerada lá na infância seja superada, para que inconscientemente esse sofrimento seja superado no presente também. E aqui a gente tem os irmãos de José, que estavam numa relação legal com José, tinham superado no relacionamento deles, tinham se reconciliado, tinham manifestado amor pelo Benjamim, tinham readquirido em parte a confiança de José, mas ainda tinham medo. Em alguns momentos ainda sentiam insegurança, em alguns momentos ainda se sentiam indignos, talvez, em alguns momentos sentiam medo da revolta de José. Talvez em algum momento José sentisse vontade de vingança. Não sei, eu sentiria às vezes. Mestre José pela minha régua. Fato é que o perdão é ato contínuo. A gente precisa escolher perdoar sempre. Porque a gente pode voltar a cavucar o passado. A gente pode voltar a remexer feridas. O perdão não é negar que as feridas existiram. O perdão não é colocar um band-aid, sufocar a ferida para que ninguém veja. O perdão é reconhecer a ferida e conviver com ela. E às vezes isso implica em falar, não, tá tudo bem. E depois de um tempo falar de volta, não, tá tudo bem, já passou. Me machucou de fato,
Mas vocês intentaram mal para mim. Deus tornou em bem. Se tornou sublime. Lição muito bonita, lição muito interessante. E agora a gente se reencontra na próxima semana. E acredito que na próxima vai ser presencial, vai ser mais gostoso. Abração para vocês, beijo para todo mundo e até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu, Alexandre, aí pelas entrelinhas. E agora, pessoal, antes de nós encerrarmos, chamamos mais uma vez aqui o Marcos André. Aproveita, né? Troque a foto. E ele encerra com uma oração, mas sempre nos traz também uma pergunta para a discussão. Então, Marcos, é com você. Muito bem, chegamos ao final de mais um vídeo, chegamos ao final de mais uma lição. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo até aqui, espero que já tenha feito seu comentário, também deixado a sua curtida aí. É muito importante seu comentário para que a gente possa se conhecer cada dia mais, né? Para que nós possamos nos aproximar, estreitar. Manda aí o seu vídeo, manda aí a sua, como fez o Michel, né? Manda aí também a sua foto para que a gente possa colocar aqui. Vai ser um prazer ter você aparecendo aqui no canal Entre Linhas também. Aqui na parte de sexta-feira nós temos aqui as perguntas que dizem assim: alguém disse certa vez, não perdoar é como beber veneno esperando que a outra pessoa morra. O que significa essa afirmação? Tem gente que fica guardando mágoa achando que isso é útil, mas a mágoa ela só machuca a gente mesmo. Às vezes a pessoa que ofendeu já nem se lembra mais daquele ato de ofensa, né? E você fica ali rancoroso. E isso é muito ruim, né? Tem gente que diz que é como segurar uma brasa, né? Tentando atingir o outro. Você vai se queimar também, né? Tem gente que fica assim, não, vou esperar a oportunidade para jogar dentro do olho e a brasa está queimando a sua mão. Então é algo que sempre vai nos machucar. Até doenças, né, se desenvolvem a partir dessas mágoas, a partir desses sentimentos ruins, né? A pergunta número 2. Qual foi o propósito do plano de José antes de se revelar aos seus irmãos, né? Lembra que José mandou trazer o irmão mais novo, disse que ia prendê-lo também, e os irmãos ali, eles mostraram que eles tinham carinho, que eles tinham amor, que eles haviam mudado de atitude, né? Então José viu que aqueles homens eles tinham se recuperado, que eles tinham se curado daquele mal que eles levavam no passado. Então, a partir desse momento, José entendeu que estava pronto a retomar o relacionamento. E isso é muito importante com a gente também, que a gente observe se a pessoa mudou de atitude, porque às vezes a pessoa não quer mudar de atitude, ela quer o seu perdão para restabelecer o relacionamento, mas não quer mudar de atitude. Isso é muito perigoso, né? O mordomo de José deve ter participado do plano, né? Aí fala como que as pessoas ao nosso redor observam, né? E nós somos observados o tempo todo, nós somos a Bíblia que as pessoas estão lendo, né? Se você é tão rancoroso, tão cheio de mágoa quanto as pessoas que estão ao seu redor, que testemunho você está dando, né? Então perdoar é um ato também evangelístico, né? E a pergunta número 4 diz aqui, né, tem um texto de Ellen White que diz que Deus nunca vai exigir de nós aquilo que Ele mesmo já não tenha feito, né? Quando Ele nos exige que perdoe o nosso próximo, Ele também já perdoou e ele entregou a sua vida para que possamos ser perdoados, né? Quando nós perdoamos a outras pessoas, é o que eu falei no início, nós estamos reconhecendo que também somos pecadores. Se nós não reconhecemos que somos pecadores, como que Deus vai nos perdoar? Por isso que lá na oração de Jesus Cristo ele diz, perdoa os nossos pecados assim como nós temos perdoado aqueles que nos ofenderam. Então é um reconhecimento de que nós somos maus, nós ofendemos as outras pessoas e por isso precisamos de perdão. É nesse momento que você perdoa também, porque você entende que aquela pessoa, como você, está sendo afetada pelo grande conflito. Deus nos abençoe e que possamos, a partir dessa perspectiva, ter relacionamentos mais saudáveis, ter também a hombridade de pedir perdão quando ofendemos alguém, né, de reparar as mágoas que nós deixamos ao longo do caminho, né? Vamos orar? Santo e bondoso Pai, muito obrigado por essa lição que tivemos até aqui, muito obrigado por esse canal que tem contribuído tanto para a vida de tantas pessoas, Senhor. Nos auxilia para que possamos crescer a cada dia e que possamos alcançar o maior número de pessoas para o céu, para o Teu reino. Salva-nos a cada dia, é o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Obrigado, amigos. Até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Valeu, Marcos. Valeu você. Hashtag fui até o fim, fui até o segundo Marcos. Hashtag troca foto. Exatamente, pessoal. Comente aí
se inscreva, dê o seu joinha, não se esqueça de compartilhar, assim como o Edilson sempre faz com os nossos vídeos, né? Seja também um agente aí disseminando aí esse material, ok, pessoal? E nos vemos então no 8º vídeo, no 8º tema dessa série desse trimestre, que tem como o título, né? Livres para descansar. Cenas dos próximos capítulos. Gente, não tem tempo, nós vamos gravar amanhã, então eu vou pegar um livro que eu já conheço, tá? Que já conheci, já li inteiro. Tem um alinhamento com a... Já sei inteiro que tem um alinhamento, e não vai ser um livro fantástico, tá? Não vai ser história dessa vez, vai ser um livro técnico, beleza? Então tá. Falou, pessoal. Fiquem com Deus. Se cuidem. Tchau, tchau.